agora começou, então boas-vindas para todos, para quem meio que caiu de gaiato aqui, né? Esse é um evento organizado pela Incetec, que é a incubadora de empresas aqui do IF Sul de Minas. Eu sou a gerente do Núcleo Incubador Inconfidentes e quero agradecer a participação e o interesse de vocês. Rubens, fica à vontade, a sala é sua. Bacana. Bom, primeiro agradecer o convite, o IF é sempre um parceirão, eu admiro muito o trabalho de vocês vão entender na discussão o quanto o IF nesse papel, nessa caminhada da Recreativa, que é a minha empresa atual, foi importante e é importante. E a ideia hoje aqui, pessoal, é trazer mais experiência do que teoria, né? Eu vou me apresentar, eu sou professor, a minha área toda de formação, mestrado, doutorado, é com empreendedorismo e inovação. Atualmente eu sou professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, né, da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, e ministro disciplinas na graduação e pós-graduação de empreendedorismo e de inovação. Também coordeno lá dentro uma rede de empresários. A gente tem uma missão muito forte lá de aproximar academia e mercado, né? Faz parte da razão de existir da escola. Então, eu estou sempre envolvido nessas iniciativas por lá também. Mas eu me considero muito mais um empreendedor, professor, pesquisador, do que um professor empreendedor. Porque, apesar de eu fazer parte do corpo da escola e etc., estar lá, 70% do meu tempo eu ainda dedico à criação. Né? E aí, quando eu falo a criação, porque não necessariamente é criação de negócios, mas eu sou um criador, é o que eu gosto de fazer. Então, eu estou sempre criando coisas, sejam projetos sociais, sejam unidades de negócio, sejam, enfim, tudo que me coça, eu tendo a criar. Então, inovação, para mim, que é o tema do nosso encontro, é algo que faz parte da minha vida, que eu não consigo viver sem. Né? Então, quando a Cici me chamou para estar aqui hoje com vocês, eu fiquei pensando em como que eu iria, que recorte eu daria, né, para falar sobre esse tema com vocês, já que ele é um tema super amplo. E aí teria diversas possibilidades de por onde ir. E eu achei que o mais rico de todos, considerando a limitação de tempo que a gente tem e tal, seria falar da minha experiência, né? Muito mais do que da teoria, etc. Eu posso recomendar até uns livros e tal, para quem quiser se aprofundar no assunto. Mas eu queria focar bastante na minha experiência na Recreativa, que, como a Cici disse, é uma empresa de 73 anos, pessoal. Ela foi fundada em 72, tempo para 73. Ela foi fundada em 1950 pelo meu avô. Eu vou até compartilhar a tela. Tá liberado para compartilhar, Cici? Sim. Tá. Só para a gente ir navegando aqui juntos, né? Para vocês verem do que se trata. Quem quiser entrar, ó, é recreativa.com.br. 1950, meu avô, que era italiano, ele gostava muito de fazer palavras cruzadas e não tinha no Brasil. E ele fundou a primeira revista de palavras cruzadas do Brasil. Aqui a foto da Gazeta. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Ó, aqui a foto da Gazeta Recreativa, do meu avô. E meu avô, na verdade, a Recreativa não foi fundada em Poços de Caldas, que é onde eu resido hoje, né? Nessa ponte entre São Paulo e Poços. Ela foi fundada em São Paulo. Meu avô era funcionário do Banco do Estado, do Banespa. E ele editava as revistas em paralelo ao funcionalismo público, né? Ele era um servidor público. Então ele era um empreendedor servidor público.
E quando ele se aposentou, no começo da década de 80, ele veio para Poços, trouxe toda a família. A empresa já tinha 30 e poucos anos. Eu nasci aqui. É, e, curiosamente, a Recreativa, hoje, ela é a revista em circulação de todas, tá? Não só de Palavras Cruzadas, mais antiga do Brasil, ininterrupta. A mais antiga de todas. É, e apesar dela ter crescido muito nesse caminho, né, quando ele mudou para cá, já vendia ali, sei lá, 400 mil exemplares por mês, algo nesse sentido, era uma revista de média para grande, ela sempre foi muito enxuta e muito familiar. E ela funcionava dentro da casa da minha avó, olha só. O escritório, até 2005, funcionava dentro da casa da minha avó, até os 55 anos da Recreativa. Então, a família inteira cresceu em volta daquilo. Né? Quer dizer, minha babá era a secretária do meu avô, eu ficava brincando de trabalhar lá, gostava. Então, eu estou falando isso porque a minha história ela se entrelaça com a história da Recreativa de um jeito muito, muito interessante. É... Aqui é a foto da nossa sede, hoje, que não é mais na casa da minha avó. Eu trabalhei lá dos meus 16 aos meus 25, depois saí, construí minha carreira fora, acabei me especializando em reestruturação estratégica é, e gestão da inovação de empresas de contexto familiar. Né? Eu vinha desse background, dessa vivência, isso ditou essa minha carreira solo. E começo da pandemia, eu estava cansado dessas consultorias, etc., queria ficar mais em Poços, e aí eu resolvi fazer uma proposta de compra para a segunda geração, né? Eu sou terceira geração, que é para minha mãe e para os irmãos delas, eram 5 sócios, e aí no começo de 2020, entrando a pandemia, eu comprei a Recreativa de todo mundo. E aí a gente entra, de fato, no nosso assunto, né? Hoje, que é inovação. Bom, quando eu comprei a empresa tinha 7 funcionários, apesar de, repito, ser muito relevante. Quando eu comprei ela estava imprimindo mensalmente em torno de 100 mil exemplares, distribuindo em 8 mil pontos de venda, em 800 cidades do país. Mas era um negócio muito enxuto, essencialmente familiar, ainda, né, funcionários que trabalhavam lá, média 25 anos, né? Para você ter uma ideia, eu nunca vi uma coisa dessa. A média de leitores, de tempo de long time value, né, que a gente chama, eu não sei como traduzir isso, mas o valor, o tempo médio de que um cliente fica conosco, que um assinante fica conosco na Recreativa, é de 28 anos. É uma coisa muito fora de série. Para vocês terem uma ideia, a média nacional de assinaturas é de 4 meses. Tá? Então, é um negócio muito peculiar. E quando eu entrei, quando eu voltei, né, agora como dono, eu sabia o desafio que eu ia enfrentar. Tanto que quando eu fiz a proposta de compra, eu falei, olha, ou é tudo ou é nada, né? É, eu quero... peraí, deixa eu tirar a apresentação. Parar a apresentação. Bom, quando eu fui fazer a proposta de compra, eu falei, é tudo ou é nada, porque eu sabia que eu ia ter um desafio intenso de transformação ali. Por quê? Porque é um negócio muito bem sucedido, mas um negócio que foi gradativamente se desconectando da realidade do mundo, justamente por ser um modelo muito eficaz. A Recreativa é uma empresa que, ao longo dos 70 anos de vida dela, até o momento da compra, que eu comprei no ano que ela fazia 70 anos, ela nunca tinha mudado o modelo de negócios dela. E qual era o modelo de negócios? Vender revista em banca e vender assinatura de revistas. Foi uma das primeiras a fazer ambos. Né? Meu avô era um cara inovador. Mas esse modelo ele era tão concreto, tão eficaz, que a empresa foi
entrando numa vibração eu quero achar a palavra certa para não desmerecer. Numa vibração de manutenção, de comodidade, né? E ela foi gradativamente, sei lá, há 30 anos ela vinha perdendo vendas, gradativamente. Ainda era uma empresa potencialmente lucrativa, etc. Mas eu sabia, né, até pela minha experiência com reestruturação de empresas familiares em diversos contextos, o desafio que eu iria enfrentar, as resistências que iriam ter ali dentro. Então, quando eu fui comprar, eu falei, olha, ou eu compro 100%, ou eu não compro, porque eu preciso de liberdade de ação. Eu preciso imprimir uma série de novas competências nesse modelo que ele não contempla, que ele não tem, que as pessoas que estão aí dentro não têm. Então, eu vou precisar de liberdade de criação, de liberdade de ação, de liberdade de transformação. E aí a gente chegou no modelo, a gente comprou a empresa, eu e uma sócia, a Fernanda, ela é uma sócia investidora, a gente comprou da geração. Primeira coisa que a gente fez, da segunda geração, primeira coisa que a gente fez foi reestruturar o que existia. Então a gente, evidentemente, já tinha um olhar de mudar a empresa por uma necessidade, né? Eu acho que não precisa nem dizer que o modelo de venda em banca de revistas é um modelo em queda, né? Então a gente tinha uma visão até mais radical que a de hoje, de que isso ia acabar. Hoje a gente não acha que isso vai acabar. A gente entende que as coisas vão coexistir, sempre vai existir um público talvez não de massa, mas de nicho, né, para esse tipo de experiência, assim como o público do livro, gente que busca, e não tem tanto a ver com idade, não. Tem muito jovem que gosta da experiência da revista e etc. A gente não tinha essa visão, a gente achava que ia acabar quando a gente comprou. Então a gente comprou com bastante sangue no olho para promover transformações nesse modelo que a gente entendia assim, olha, a gente tem 2, 3 anos aí para fazer a transformação necessária e o negócio rolar. De outras formas, aproveitando a credibilidade da marca. Então, por que a gente comprou ser um negócio em queda? A gente acreditava na credibilidade da marca. E, de fato, é uma marca que abre muitas portas em todos os lugares. Então, por exemplo, no primeiro ano, pela marca, a gente já conseguiu fazer parcerias com o Estadão, com o metrô de São Paulo, e uma série de outras, com a Isto É, né, com outros portais que ajudaram a gente a desenvolver o portfólio que a gente tem trabalhado hoje, e eu vou mostrar aqui para vocês. Mas quando isso aconteceu, a gente apostava na marca e apostava que o modelo atual de negócio ele tinha prazo contado, e então ele precisava da grana, ele precisava subsidiar o futuro da organização. Então a gente precisou entender que a gente precisava imprimir uma nova cultura que respeitasse essa história, porque é uma história muito bonita e de muito sucesso, né? Mas ao mesmo tempo não ficasse apegado a ela, porque a gente precisava de rapidez, de agilidade, a gente precisava promover inovação, criar uma cultura inovadora dentro daquela organização onde isso não existia, para que essa transformação acontecesse no tempo necessário, no timing necessário, né? Olha, hoje a gente deve estar com uns de 45 a 50 colaboradores. Naquela época, em 2020, eram 7, né? Lembrando que foi num contexto de pandemia onde tudo isso aconteceu. E aí eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre essa jornada. Mas, até aqui eu queria abrir, ver se vocês têm dúvidas, comentários, sugestões, para a gente ir batendo um papo e direcionando o papo de uma forma que fique interessante para todo mundo. Alguma dúvida, questão? A Carol e a Socorro são de... Opa, Socorro acabou de cair.
A Carol e a Socorro também são de empresas do programa, então, Carol, se você quiser se apresentar, apresentar a sua empresa, fique à vontade, tá? Oi, Cici, deixa eu só ligar a luz aqui, porque eu estou no carro. Tudo bem, Carol? A nossa empresa, né, Canina Soluções, olha só, sempre acompanhada de cachorro, acompanhada, e a gente está pré-incubado pela Incetec, né, e o nosso foco é adestramento e comportamento canino. Então, o que a gente busca é melhorar relações entre os tutores e os seus cães, para que eles tenham mais liberdade, para que eles possam fazer o que eles quiserem com os cães, levar para o trabalho, levar para casa da sogra sem arrumar confusão, levar para férias, porque eles vão ter controle sobre o cachorro e assim, com isso, eles podem ser mais livres com os cachorros. Então, a nossa área aí é essa dentro da pré-incubação com a Incetec. Muito legal. Carol, aí eu vou aproveitar o teu comentário e vou te fazer uma pergunta. Você acha que é inovação para você? Olha só, e eu sempre me pergunto o que é inovação, porque na minha área eu faço, poxa, tão difícil inovar dentro da área da canina, assim, em sentido... Porque a gente tem que lidar muito fisicamente, né, com o cachorro. Na minha área jurídica também sempre me pego, nossa, o que eu posso fazer para inovar, que eu sou advogada? Então, assim, pensando nessa questão da inovação, eu penso que é fazer algo de uma maneira diferente e melhor, sabe? Realmente pensar em novas soluções e não necessariamente usar a tecnologia, porque antes eu vinculava muito a inovação com tecnologia. E hoje eu tô começando a ter uma outra perspectiva mais nesse sentido. Vamos inovar a partir do momento que nós, numa cidade pequena, fazemos uma visita domiciliar super caprichada, a gente já entrega bastante coisa para o cliente. E então a gente está indo por vários lados além da tecnologia, está tentando fazer dessa forma. Muito bom. Obrigado, você deu um gancho muito bom. De fato, inovação, as pessoas tendem a associar inovação com tecnologia e associar a tecnologia a computador, né? E inovação não necessariamente está relacionada à tecnologia, e tecnologia não necessariamente é computador. Né? Tecnologia é tudo aquilo que você desenvolve para melhorar um processo, um produto, a vida das pessoas, né? Sei lá, o papel, quando ele surgiu, ele era uma tecnologia nova, né? A caneta esferográfica era uma tecnologia nova, e até hoje, né? Quer dizer, eu gosto de escrever muito, e eu vivo procurando canetas, por exemplo, confortáveis. E eu comprei uma de gel esses dias, que puta, sensacional. Eu tenho tendinite, resolveu a minha vida. Pô, isso é tecnologia, né? Isso é inovação. Não precisa, a gente não deve ligar. O computador, ele é mais um instrumento que pode trazer a tecnologia e pode gerar inovação, mas essas coisas, elas não estão ligadas. A inovação, ela pode ser uma inovação de processo, de fazer algo diferente, né? Ela pode ser uma inovação de marca, de repente você reposicionar a sua marca de uma outra forma. Ela pode ser uma inovação de cultura, ou seja, de como você lida no dia a dia com a tua organização e como as pessoas, o perfil que você quer naquelas pessoas, as competências que ela tem, né? Pode ser uma inovação de tecnológica também, né? Mas não só tecnológica. Então, primeiro mito para a gente desfazer esse papo: inovação é tudo aquilo que melhora a vida das pessoas, é tudo aquilo que de alguma forma muda o status quo, né? As coisas como elas são feitas. Isso pode ser de uma forma disruptiva, né? Como, por exemplo, é o caso do Uber. Quando o Uber surgiu, ele era uma inovação disruptiva no transporte privado. E aí ele mudou as regras do jogo do transporte privado. Que ele não partiu de uma melhoria incremental. Ele trouxe uma outra lógica que fez com que aquela lógica antiga se tornasse ultrapassada.
né? Ainda que ambos coexistam, tem o público para os dois. Mas esse é um exemplo bom de uma inovação disruptiva. Agora, existem muitas inovações que são incrementais. Então, como você disse, aí, você é advogada, né? Não necessariamente para você inovar na sua área, você tem que criar um escritório virtual e você tem que colocar robôs para fazerem. Não, você pode tentar algo disruptivo, mas você pode também inovar melhorando um processo, indo até as pessoas, em vez das pessoas virem aqui. Você pode inovar fazendo um atendimento humanizado, eu não gosto dessa palavra, mas, enfim, ela é usual, diferente, né, para as pessoas se sentirem mais acolhidas. Você pode trazer questões de direito sistêmico, por exemplo, para dentro da organização, pensando em trabalhar com seus clientes questões mais preventivas, de consciência, antes de entrar no problema de fato. Você pode criar uma inovação de marca, criando um escritório, de repente, que é um escritório low cost, né? Que ele é mais barato que os outros, no sentido de não de qualidade, mas que ele tem uma marca voltada para isso, ou um escritório de altíssimo valor agregado, posicionado para determinada coisa específica, não sei, né? Inovação é tudo isso. Inovação não se restringe a uma coisa ou outra, né? Você concorda, Carol? Com certeza. Demais. Muito bom. Muito obrigada bom. aí. E já deu várias dicas, vários insights aí que a gente já pode tirar, não só para canina, para advocacia, mas tenho certeza que o pessoal aí também vai conseguir aproveitar bastante. Pode crer. Fica por aí então, Carol. Pode deixar. Muito obrigada, viu, Rubens? Eu vou só desligar minha câmera por conta da internet aqui, que eu tô no 4G. Fica à vontade. E aí, pessoal, é óbvio que tem inovação tecnológica, e tudo bem, né? Mas o que eu quero dizer é que ser inovador, criar uma cultura inovadora, não é algo distante. É algo ao alcance de todos, em todos os contextos. É mais um estado de espírito do que efetivamente um conjunto de ferramentas. Lógico, as ferramentas elas vêm para ajudar a trazer a prática, né? Fazer essa fusão entre o que eu penso e o que eu preciso fazer, né? As ferramentas ajudam como uma interface para isso. Mas inovar é algo inerente à cultura organizacional. É algo que não necessariamente precisa ser tratado como um tópico à parte. É algo que precisa, sim, fazer parte da competência das organizações que vivem num contexto líquido, ou seja, num contexto de transformação contínua e acelerada. Então, assim, outrora ser inovador era uma escolha, né? Hoje ser inovador é algo absolutamente essencial dentro de qualquer organização, de qualquer setor, de qualquer segmento. Hoje, a estabilidade é a exceção, a mudança é a regra. Então, falar de gestão da mudança, por exemplo, é uma coisa super ultrapassada, porque se você precisa falar de gestão da mudança, é porque você ainda não entendeu o contexto que a gente vive. A mudança é algo que precisa fazer parte do nosso dia a dia de forma natural. A gente está muito mais próximo de um conceito de continuous next, que a gente chama, né, de inovação, de mudanças contínuas, do que de gestão da mudança. Porque a mudança não pode ser vista como algo externo, como algo pontual, como algo a ser discutido em determinados momentos. Não, ela precisa fazer parte da cultura da organização. E qualquer organização coerente precisa ter um bom diálogo entre a proposta de marca delas, né, que tem ali as premissas estratégicas, que vocês já devem ter visto de alguma forma, missão, visão, valores, proposta de valor e etc. A cultura organizacional, que é como eu organizo tudo isso dentro da minha organização, para que as pessoas ali caminhem dentro de algo homogêneo, no sentido de uma construção comum,
ainda que com perfis heterogêneos e diversos, que é super saudável. A cultura ela é a consolidação da proposta de marca, e ambas precisam ser coerentes. E tem um terceiro elemento, que são as diretrizes estratégicas. Quer dizer, então tá, eu tenho as minhas premissas, a minha proposta de marca clara, eu tenho uma cultura que representa isso, ou seja, tem uma fusão, eu preciso saber para onde caminhar. E aí tem as diretrizes estratégicas, com objetivos, metas e etc., para que a gente possa caminhar de uma forma saudável na jornada da organização. Antes de pensar em movimento, a gente precisa ter essa clareza da coerência dessas três coisas. Né? Só que aí tem um quarto elemento que muito pouca gente olha, e que tem tudo a ver com inovação, e tudo a ver com o papo que a gente está tendo, que é o elemento do ciclo de vida da organização. E aí eu vou compartilhar com vocês uma outra tela aqui, que é uma tela real, não é uma tela de aula, não, é uma tela da recreativa mesmo, para tentar ilustrar e fazer o link do que eu estou falando com a história de como se deu esse processo de mudança ao longo desses 2 anos. Né? Aqui, ó. Deixei isso aqui aberto. Primeira coisa, gente, quando eu comprei a organização, e aí já introduzi isso para vocês, a primeira coisa que eu fiz, de fato, foi entender e revisitar a estratégia da organização, para a gente ter uma proposta de marca clara, para todo mundo olhar para a mesma coisa. Vocês verem que isso não é balela, né? E a gente fez 3 workshops com a participação de todos os colaboradores antigos e novos que estavam chegando, para a gente revisitar a história da organização e a gente extrair essas premissas que são tão importantes para que todo mundo, para que a gente definisse algumas frases, alguma moldura bacana que ia guiar os próximos passos, a construção da nossa cultura, as diretrizes estratégicas. Né? Então, primeiro foi a missão de ser uma companhia divertida e estimulante em todos os momentos da vida. Né? Transcender o título de editora foi uma coisa que apareceu muito forte. E aí, entendendo essa missão mais filosófica, né, a gente foi para a proposta de valor, que normalmente está associada a algo mais funcional. Né? Como que a gente entrega esse valor de ser uma companhia divertida e estimulante em todos os momentos? Criando e disponibilizando plataformas que evoluem a cognição, o saber, as relações, através de desafios inteligentes e divertidos. Né? Qual a imagem a gente quer transmitir? Que o pioneirismo, confiança e a singularidade da marca construída ao longo da história sejam reconhecidos nas iniciativas em uma amplitude maior do mercado, através dos investimentos em novos negócios coesos. Quais valores são essenciais, ou seja, que a gente não abre mão nesse processo? Qualidade, pioneirismo, tradição, ativos raros, valiosos que a gente tem. O que brilha na nossa cultura organizacional que tem que ser preservado? Quais diretrizes a gente quer ter? Quais objetivos estratégicos? E etc. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal, para vocês, para tangibilizar um pouco da conversa e entender que quando a gente fala de personalidade de marca e etc., a gente extrai, a gente não cria. Né? Aquele grupo vai gerar qual é a personalidade de marca, qual que é a cultura organizacional, quais são as diretrizes estratégicas. Então, a gente está falando essencialmente de pessoas, né? Da construção de uma visão comum. A gente está falando de inteligência coletiva. Então, para a gente fazer tudo isso aqui, a gente contratou uma empresa que só faz isso. Ela organizou 3 workshops para que, nesses 3 workshops, foram 3 dias inteiros, espalhados ao longo de 45 dias, 6 semanas, né? Era um a cada 2 semanas, a gente tivesse clareza sobre isso. Porque antes da gente se mover,
a gente precisa colocar todo mundo na mesma página. Até para as próprias pessoas entenderem quem é. Deixa eu parar a apresentação aqui para a gente olhar no olho no olho. Para as próprias pessoas entenderem quem se sente bem, quem está conectado, quem não está, para as pessoas que estão chegando se situarem da importância histórica do que vai ser feito, para as pessoas que estão lá há bastante tempo relembrarem algumas coisas e a gente fazer uma espécie de um pacto, né, de caminhada conjunta. Então, esse foi o primeiro passo da minha jornada quando eu assumi a Recreativa. Dúvidas até aqui? Maravilha, vou abrir. O pessoal que não tiver com áudio ou que não tiver com câmera, alguma coisa, pode colocar no chat, tá? Sim, os demais fiquem à vontade para abrir o microfone e aproveitar para tirar as dúvidas. Isso, e pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Eu só vou pedir, se você puder olhar no chat e quando tiver alguma coisa, você me interrompe para ler, tá? Porque Fica tranquilo. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Bom, então esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi muito desafiador, porque eu precisava, ao mesmo tempo, preservar a estabilidade daquilo que existia, porque aquilo que existia que ia subsidiar o novo, né? Financeiramente falando mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava acelerar o desenvolvimento do novo, a partir de ideias, né? Então, eu precisava de pessoas. Então, eu dividi, no primeiro momento, a empresa em 2 núcleos. Eu mantive a estrutura que existia e funcionava bem, trabalhando de forma independente, não mexi em quase nada, e criei uma diretoria de inovação. E aí eu trouxe um gerente para gerir o que já existia, que era mais estável, e eu assumi a diretoria de inovação. E aí a gente começou a trazer pessoas, e aí começa a entrar o IF na história, né? Na época, eu estava coordenando um processo de aceleração aqui no IF, e tinha algumas startups com pessoas muito legais. Eu chamei essas pessoas para integrarem o nosso time. Uma delas eu já conhecia, já tinha trabalhado, mas a maioria não. E a gente montou um time de 3 pessoas ali para começar a discutir futuro. Né? Eles participaram dessas discussões iniciais também, um deles, 2 deles não, mas a gente fez um documentário também dos 70 anos da Recreativa para transmitir essa questão da cultura. Teve um aculturamento muito legal deles para entender, respeitar essa história da organização. Mas, ao mesmo tempo, eram pessoas com perfil completamente diferente daquelas que estavam lá, intencionalmente. Né? Eu precisava desse choque, ter um núcleo estável, mas eu precisava de um outro núcleo, porque no segundo momento, eu ia encontrar os 2. Para que os 2 gerassem atrito, e desse atrito saísse uma equipe única, que fosse a junção dessas 2 coisas. Porque ao longo dessa minha trajetória de muitos anos como consultor de transformações e etc., né, sempre trabalho com isso a vida inteira, eu sempre acreditei no atrito. Não existe processo inovativo sem atrito. O medo da discordância, a falta do espaço para a discordância, a falta da diversidade, são grandes impedimentos para que a inovação ocorra. Ambientes de estabilidade absurda, onde todo mundo pensa igual, onde não pode haver discordância, onde o erro é algo ruim, as pessoas têm medo de botar a sua opinião, são ambientes péssimos, horrorosos para a inovação. E a Recreativa era assim. E eu precisava mudar isso. Então, eu criei 2 equipes, cada uma trabalhando. Comecei a criar um negócio chamado Desafios Evolutivos, que a cada 21 dias eles se encontravam, a gente botava tópicos de discussão, e aí a equipe mais antiga ficava mais quieta, a mais nova falava muito. E esses encontros, eles foram equilibrando as coisas.
no sentido de que a equipe que ficava mais quieta ali começou a reagir, né? E aí, dois tipos de reação. Uma reação positiva para as provocações que vinham, começaram a participar mais algumas pessoas, e outras pessoas simplesmente adotaram uma postura defensiva de não quero participar, de que não faz sentido, estou perdendo meu tempo e etc. E se mostraram um problema, né? E aí o que aconteceu? Essas pessoas que trouxeram a resistência se mostraram, naturalmente se afastaram da organização. Aquelas que entenderam aquilo tudo como positivo incorporaram outras competências. Assim como a equipe nova também se aproveitou, no bom sentido, da experiência que vinha de lá, da história que vinha de lá, e etc. Mas isso tudo só aconteceu porque, intencionalmente, a gente criou um espaço de atrito, de contato, controlado. Sabe quando você... Me vem a imagem quando você bota um gato novo em casa, que você tem que deixar o outro gato fechado um tempo num lugar para ir acostumando com o cheiro, mas chega uma hora que os dois têm que encontrar, né? E a hora que encontrar não vai dar bom, normalmente, né? Alguns vão, outros não. E tudo bem, alguns vão estar aptos a seguirem caminho em equipe, num novo momento, e outros não. Vão se afastar, vão embora, vão fugir, vão, sei lá, né? Todo processo de inovação, de transformação em organizações é assim. E a gente viveu isso muito fortemente na Recreativa, no início. Então, dos 7 funcionários que lá estavam, né, 3 saíram, 4 continuam com a gente. Mas esses 4 que continuam com a gente entenderam a necessidade do novo momento da organização. E estão com a gente de fato, nesse segundo momento, onde já não existe mais essa separação. A partir do momento que a gente conseguiu separar o joio do trigo ali, a gente uniu as equipes. E hoje, não existem mais esses dois times. Não existe mais a diretoria de inovação. Porque inovação já é uma competência que se incorporou na cultura da organização. Então, todo mundo que está lá lida bem com experimentação, com erro, com atrito, com discussões, com mudanças contínuas, com... E sem... E calma lá, atrito é uma coisa, briga é outra. A gente não tem um caso de picuinha lá dentro. Não tem. É um ambiente de trabalho delicioso de se fazer. Justamente porque criamos essa cultura de participação, de autonomia das pessoas, de espaços para que elas participem, colocando elas no centro da construção que viria. Então, todos os projetos que surgiram nesse processo a partir de então partiram dessas pessoas que estão ali dentro, a partir das competências que a gente tinha ali, o que a gente pode fazer. Né? Então, percebem o quanto você pensar em espaços, em antecedentes é importante para se criar algo inovador? Eu preciso de pessoas que entendam que a inovação de fato é importante, que não é uma bobagem. Eu preciso cuidar disso o tempo inteiro, criando espaços e provocações para que se forme essa cultura, porque não é uma decisão que de um dia para o outro você faz. Eu preciso, a partir disso, buscar pessoas novas que se enquadrem dentro disso, para que a gente não retroaja, né? No processo de criação de novas coisas. E eu preciso, acima de tudo, não dividir. Não dividir. O caminho da construção de culturas inovadoras dentro de empresas tradicionais, em geral, são 2 momentos. É o momento da divisão, mas esse não pode ser o final. Não pode ser o final. Senão você cria 2 organizações. Né? Aí é mais fácil você criar 2 organizações. Mas é um meio importante, é um passo.
O momento final é o momento da coesão. E aí, esse processo é um processo que chacoalha a árvore. E você tem que estar preparado. E chacoalhar a árvore faz parte. Se você tentar não chacoalhar a árvore, você vai ferrar com tudo. Porque o chacoalhar a árvore faz parte do processo. Então, eu estou trazendo o atrito, com respeito, evidentemente, com limites, né? Como algo absolutamente essencial quando se fala de inovação. É preciso estimular o atrito. Porque quem pensa igual não cria inovação. A inovação ela é um processo diverso, ela é um processo de formação caótica de elementos que vêm ali em determinado momento e se juntam numa configuração que faça sentido. Então, quanto mais gente diversa eu tenho, mais elementos eu vou ter para trabalhar. Se eu tenho gente que pensa igual, em geral eu vou criar coisas muito parecidas. Sempre. E isso não é legal. Claro que quando chegaram essas 3 pessoas, depois chegaram mais 40, né? A gente lidava com um grau de incerteza muito alto, porque assim, tá, tem um modelo aí de 70 anos. Queremos inovar? Queremos. Mas e aí? Aonde? Né? Assim, tá, queremos, temos vontade, já é alguma coisa, já temos já estamos nos movendo, mas o que a gente faz? E aí entra uma segunda palavra, além do atrito, que é importante, que é a incerteza. A incerteza faz parte do processo da inovação de uma forma óbvia, porque a inovação está relacionada a futuro, e futuro é sempre incerto. Então não adianta eu achar que vai ter um momento perfeito e que eu vou ter a ideia perfeita e que eu vou criar algo e que ainda não é perfeito e que ainda não é a hora porque eu não tenho clareza. Você não vai ter clareza. Primeiro você põe o pé, depois... Eu vou falar uma coisa que a minha avó fala, uma frase boa. Primeiro você põe o pé, depois Deus constrói o caminho. Né? É bem isso. O processo de inovação que se relaciona essencialmente ao futuro, ele é um processo de fé. Você precisa partir de algumas coisas, de algumas ideias, a partir do que você tem, mas você nunca vai saber se aquilo lá faz sentido ou não faz sentido, exceto se você não jogar aquilo para o mundo real de alguma forma. Né? Então, no nosso caso, a gente olhou para aquelas diretrizes que eu mostrei para vocês. Tá, então já sabemos que a gente é uma companhia divertida e estimulante, é um filtro já, né, do que a gente faz e que a gente não faz. O outro filtro, a gente definiu então que a gente cria plataformas que estimulam a inteligência cognitiva, as relações e os saberes, é outro filtro. Né? O que a gente pode fazer a partir do que a gente tem dentro disso? Brainstorming, vamos lá. Óbvio que a ideia mais votada e óbvia foi criar um aplicativo. É sempre essa. Curiosamente, depois vocês vão ver que foi a ideia que é a única coisa que até hoje não saiu do papel. Do que a gente. Na verdade, saiu do papel, mas não se concretizou como negócio, apesar de ser o mais óbvio. Então vamos criar um aplicativo. Precisamos do quê? Precisamos de desenvolvedores? Vamos lá no IF. Pegamos lá 3 estagiários do curso de engenharia da computação, fizemos um projeto, pesquisamos o que tinha no mundo e vamos embora. Qual que é o modelo de negócio? Sei lá, vamos fazendo, vamos aprendendo. Na pior das hipóteses, a gente vai aprender a lidar com tecnologia. A lidar com as pessoas de tecnologia, a lidar com o contexto da tecnologia, entender as dificuldades. Por isso que eu falo que é um ato de fé. Né? Não dá para você querer moldar tudo quando você vai falar de futuro. Você precisa criar um contexto para você caminhar, para você botar o pé e o caminho e se construindo. Só que para isso acontecer também, você tem que ter ferramentas de gestão desse processo, porque não é porque é um processo caótico que é um processo bagunçado. Você precisa ter alguns limites. Então a gente foi lá beber nas fontes de escola ágil, né, aplicar Scrum, Kanban e etc., para ter uma referência, aplicar malemar ali, né? Mas assim, ajudando a guiar o processo. E a partir disso, gente, desse ato de fé,
de ir caminhando a partir do que se tem nas mãos, a gente chegou, obviamente eu estou resumindo, né, a história, mas a gente, tô pegando os pontos essenciais, a gente chegou no que hoje eu considero o futuro da recreativa. Olha como são as coisas. Tá, a gente estava lá focado no aplicativo, desenvolvendo o que precisava desenvolver e tal. A gente fez uma campanha com o metrô de São Paulo, colocamos totens em 30 estações de metrô, com QR Code para acessar o aplicativo gratuitamente. A gente entrou lá, na cara de pau, pelo projeto que eles têm chamado Linha da Cultura. Eles acharam legal, era pandemia, eles também estavam procurando alternativa, já que não podia ter coisas, encenações, coisas do tipo. Toparam, a gente entrou lá, fez os totens. Aí a prefeitura de Poços viu, gostou, falou: vocês não querem colocar nas praças esses totens aqui também? Né? Porque eles são uma bandeira de qualidade de vida. Eu falei: vamos botar, botamos e tal. E fomos testando o aplicativo. Assim a gente conseguiu nossos early adopters, né? Para ver se aquela primeira versão que a gente criou fazia sentido, os erros, e foi um desastre, ainda é um desastre, porque aplicativo todo mundo acha que é a coisa certa a se fazer, mas na verdade é muito mais complexo que web, por exemplo, né? Então, dica, se puder fazer web, faça web. Deixa o aplicativo para os caras grandes lá, porque é um ser vivo muito louco, né? Não, porque tá tudo certo, aí a Apple muda, não sei o quê, aí você tem que refazer quase a base inteira, e aí cada celular responde de um jeito aquilo, e muda o modelo, é super complexo. Web você não tem esses problemas. E aí, gente, voltando, fizemos uma campanha aqui em Poços, colocando nas praças, os totens e tal. E eu, em paralelo, tinha uma inquietação, porque eu sempre trabalhei com educação. Então, enquanto eu estava rodando, e eu enxergava a recreativa muito próximo da educação. Mas eu não tinha muita clareza de como a gente poderia atuar nessa área. Um belo dia, eu estou lá num domingão à noite, recebo uma mensagem do prefeito de Poços, o Sérgio, querendo colocar, e falou assim: Rubens, eu vi o projeto na praça, achei legal, vamos colocar nas escolas? Foi legal, vamos marcar uma conversa lá no gabinete, fui lá, aí ele me explicou, tá, e falou assim, olha, eu queria que na volta às aulas as crianças encontrassem uma outra escola, de alguma forma, que elas vão voltar diferente, e agora tem mais verba do Fundeb, tem não sei o quê. Que a recreativa pode colaborar? Porque eu sempre fiz palavras cruzadas, sempre gostei, sei que isso foi muito bom para mim. Então, pensa num projeto aí para gente. Beleza. Fui para casa, só que a hora que eu saí, me deu um estalo. Eu falei, e eu estava com tecnologia na cabeça, né? Porque a gente estava formando, montando aplicativo e etc. Eu falei, caramba, a nossa missão não é ser uma companhia divertida e estimulante em todos os momentos da vida? Não é necessariamente através de palavras cruzadas. Será que essa é a linguagem das crianças de hoje, né? Não é. O que seria palavras cruzadas de hoje? Tentando traduzir o raciocínio do Sérgio, né? do prefeito. Eu falei, cara, é programação. A programação, eu tinha lido um artigo que associava o tipo de desenvolvimento cognitivo que a programação traz ao desenvolvimento das palavras cruzadas. Era um estudo que cruzava isso, ele fazia uma leitura. E eu tinha lido aquilo uns 6 meses antes, me deu esse insight. Eu falei, a gente tem que levar uma forma da gente ser uma companhia divertida e estimulante para essas crianças na escola, né, desenvolver o saber, as relações, é a aprendizagem criativa, que é uma coisa que eu estudo, e o pensamento computacional, desenvolvimento de programação em bloco, etc., para essas crianças. E aí eu tinha uma reunião marcada daqui uma semana na prefeitura, depois de uma semana na prefeitura, e nessa semana eu montei um projeto permeando todo o ensino fundamental, até do primeiro ano do ensino fundamental até o final do ensino médio, levando a aprendizagem criativa e o ensino de programação para as crianças
de toda a rede pública do município. Pesquisei, não tinha ninguém que fazia isso sistemicamente, tinha rede brasileira, que são iniciativas isoladas de professores que se interessam, etc., mas nem métodos, sistemas de ensino para escolas privadas, e não tinha nenhum para escola pública. Apesar do MEC recomendar, da Unesco recomendar. E aí a gente montou, em uma semana, um projeto chamado Ativamente e levamos para o prefeito. Falei, olha, temos esse produto aqui que eu acho que atende muito melhor do que o que você combinou com a gente. Ele ficou meio assustado, mas falou, olha, tem pouco a ver com o que eu tinha pensado no formato, mas eu achei muito melhor. Desenvolve e volta aqui. Desenvolve e volta aqui. O que você precisar, diretores de escolas para testar, para fazer... vamos embora, fica à disposição, a secretária linkou com a secretária de Educação. E aí, ao longo de 1 ano e meio, olha só, nós desenvolvemos um projeto que é um sistema de ensino focado na realidade da escola pública brasileira, de aplicação do pensamento computacional para crianças do primeiro ano do ensino fundamental até o final do ensino médio. E chega no ensino médio, elas têm acesso ao ensino técnico, gratuito, opcional. Opcional. Elas têm as aulas dentro da grade curricular e quem quer ir além tem acesso a um curso técnico de sistemas da informação e um de negócios digitais. Gratuitamente. E hoje, o Ativamente, então, está atendendo 14 mil crianças. Num modelo que aí vocês vão convir comigo, que nasceu do caos. Ele nasceu da interação. A gente criou o aplicativo, nosso foco estava 100% naquilo. Uma ação que a gente fez para o aplicativo levou a gente para um rumo completamente diferente. Dali nasceu um negócio. Esse negócio se mostrou viável. A gente foi aprendendo ao longo do caminho, interagindo com o chão da escola pública. E hoje esse negócio já representa 50% da receita da Recreativo. Então, eu resolvi focar nesse eixo, tem outros negócios, etc., para destacar essa necessidade de inovação como fé, né? Como caminhar. Primeiro você põe o pé, depois Deus manda o chão. Não estou trazendo um aspecto religioso. Quem quiser também interpreta assim. Mas a analogia disso, de que primeiro vem a ação, a coragem, né, a fidelidade à ação, e depois a construção vai se mostrando no caminho de acordo com as interações que você vai tendo, com o que você vai aprendendo, com as pessoas que chegam, com as pessoas que vão, com as pessoas que você conhece. Então, inovar é sempre um ato de fé. Sempre um ato de fé. Porque ele pressupõe futuro, e futuro é incerto. Agora, é evidente que para você conseguir trabalhar esse tipo de visão dentro de uma organização, você precisa ter uma cultura que permita isso. E para você ter uma cultura que permita isso, você precisa ter pessoas que compreendam isso, que compartilhem de uma mesma visão de fé, né? Ainda que seja uma miragem. Quando você começa, você tem uma miragem, mas você sabe que aquilo lá não vai acontecer. Que é uma miragem só para te colocar em movimento. Por outro lado, sem ela, você não caminha, né? Então, é um ato de fé. Você tem uma miragem, você vai indo, caminhando, e as interações vão te trazendo a realidade. Mas isso só acontece se você tem uma equipe propícia para isso. Isso jamais teria acontecido no contexto da Recreativa, na cultura criada na Recreativa aos 70 anos, que a gente falou lá atrás. Isso só aconteceu porque antes disso a gente fez um trabalho
de trazer essas competências para dentro do ambiente, para que aí a gente pudesse pensar em inovação. Sem esse trabalho prévio e essa leveza para lidar com a incerteza, para lidar com a necessidade de fé, de aceitar o erro, de provocar o atrito o tempo inteiro, saudável, você não consegue construir futuro. É muito mais confortável você tomar decisões com a bunda na cadeira sob uma lógica de planejamento, de previsão. Mas não serve para nada. Não serve para nada. Serve para você refletir, para você alinhar, mas sem entender que você está fazendo aquilo para prever o futuro, já era. Você tem que partir do princípio de que você é incapaz de prever o futuro e para isso você precisa se colocar em movimento. Então, inovar significa se colocar em movimento com fé, para mim. Colocar em movimento com fé. Acreditando que você vai construir algo significativo, mas entendendo também que você não sabe o que é e que não vai ser a tua ideia inicial. A tua ideia inicial é só um veículo para que você se locomova até um outro lugar. Agora, se você se apaixonar por ela, você não vai aprender nada. Imagina se eu tivesse apaixonado pelo meu aplicativo ali e falasse, não, agora não é hora, não vou lá falar com o prefeito, não vou... ou então tentasse enquadrar o que ele precisava, a minha ideia, que eu estava apaixonado ali, pô, ativamente não tinha nascido. E eu trago isso como exemplo ilustrativo, mas é um exemplo ilustrativo que representa 100% do que eu vejo na minha experiência como consultor em diversos contextos, em grandes organizações, em médias e pequenas, em micro-organizações. É assim que a inovação opera. Então, a gente precisa, antes de falar em inovação, pensar em proposta de marca, pensar em cultura organizacional, pensar em diretrizes estratégicas, porque isso vai dar um movimento, vai criar um barco que faz com que a gente tenha rumo na nossa caminhada. Mas a gente precisa entender também que essa caminhada não vai ser linear, ela não é linear, ela é caótica. E é através das interações nesse caminho que a gente vai aprender. Então, se eu vou aprender com interações, quanto mais rápido e mais eu interagir, melhor. Agora, eu preciso entender que o erro nessa lógica não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Então, em ambientes onde não existe tolerância a erro, a inovação vai ser baixíssima. Sempre. Sempre. Né? É preciso que as pessoas se sintam confortáveis para testar e errar. E eu entender conscientemente que 95% das vezes elas vão errar. Isso é estatístico. Dentro da Amazon, o índice de acerto é de 5% das hipóteses que eles geram, das propostas. E lá é uma organização fora da curva. No mercado é de 99,5% o índice de erros. O índice de acerto é de meio. Então, eu preciso testar muito, eu preciso errar muito, porque é dessas interações e desses experimentos e desses aprendizados que eu vou construindo um futuro passo a passo, já que eu não consigo prever. E depois que eu tiver evidências, que eu interagir com os, aí eu vou investir. A gente só investiu, de fato, quando a gente já tinha quase certeza que a gente ia ser contratado. A gente falou, não, então aqui tem gestão do risco, a gente consegue gerir o risco, é hora da gente botar o pé no acelerador, porque vai dar certo, né? Então, eu acho que eu já falei demais, eu queria abrir para questões, se vocês tiverem comentários, e aí a gente vai batendo um papo nos próximos 15 minutos aí, pode ser? Rubens, prazer. Oi, Giovana. Tá todo mundo me escutando? Eu estou trabalhando numa incubadora de empresas, não sei se você já ouviu falar, é a Incubadora Municipal de Santa Rita do Sapucaí.
Sim, eu conheço bastante pessoal lá do Inatel, sempre vou para Santa Rita. E assim, faz 2 meses que eu comecei, eu meio que caí de paraquedas, eu nem sabia o que era uma incubadora de empresas, assim, eu sabia o que era, mas eu não sabia a grandeza de tudo o que era, né? E assim, como a gente trabalha, né, com tecnologia e inovação, eu estou tendo muito contato com isso, está sendo muito novo, muito assim, a minha mente está tudo Um assim. milhão. E eu achei interessante que você falou sobre primeiro colocar o pé, né, e depois construir o caminho, porque é isso que eu vejo diariamente com os empreendedores, né? Muitas vezes eles têm só o projeto e a gente fala, poxa, isso aqui pode ser um produto inovador, uma coisa muito legal, e assim, nós que damos a estrutura para eles, né? Eles Sim. só têm o estudo e só tem. E a gente que apresenta todas as outras coisas para ele. É o que eu vejo, né? É o com que eu convivo. Você sabe que, Giovana, você tocou num ponto importante, porque esse caminho, ele é um caminho angustiante, né? Justamente porque você está lidando com incerteza. Então, essas estruturas de apoio que existem, como a Incitec, como lá a incubadora municipal e redes empresariais, etc., elas são absolutamente fundamentais como apoio, né? Porque ali Uhum. você se sente amparado, ali você conhece novas ferramentas, você conhece novas pessoas, novas formas de fazer a coisa, experiências, outras visões. E isso tudo vai moldar o que você vai ser, se você Sim. estiver fazendo corretamente, se não estiver pegado, E né? uma das coisas que, com todos os empreendedores que eu conversei que estão em processo de incubação, o que eles mais procuram é essa troca de conhecimento entre os outros empreendimentos que já estão lá, porque assim, às vezes tem o que já está graduando e tem o que está começando, tipo, poxa, como é que foi isso? Ou às vezes, eu estou com um problema de programação aqui, aí pega a empresa que, tipo, só mexe com isso e um ajuda o outro, assim, é um ambiente muito construtivo. Sim. Você sabe que na FGV eu coordeno uma disciplina que chama Experiência Empreendedor, que é um laboratório para alunos lá do 8º período já tal. E um terço do tempo da disciplina é troca de experiências. Um terço. Um terço é ferramentas, teoria, e o outro terço é mão na massa, é trabalho, é troca entre eles. Então você tem uma troca que vem de fora para dentro, né, com as pessoas que eu levo para compartilhar experiências com eles. Um outro terço é a troca entre eles, né, da caminhada. Então de estar o tempo inteiro mostrando o que está acontecendo, trazendo as dificuldades, deixando o próximo passo da disciplina emergir do que emerge de cada grupo. Então é uma disciplina que ela começa sempre igual, mas ela nunca termina igual, porque cada grupo traz um direcionamento, traz uma visão. E essa visão orgânica de deixar a coisa emergir e acontecer, ela é absolutamente fundamental quando a gente fala de empreendedorismo, de inovação, porque na real, quanto mais a gente molda e a gente limita, menores são as chances de sucesso, porque o processo de construção do futuro, de novo, ele é caótico. Ninguém sabe de onde vai vir o raio, como esse raio vai influenciar as pessoas, então eu tenho que me jogar e ir. Por isso que eu trago essa visão da fé. Acho que é uma palavra muito importante quando a gente fala de inovação. Você percebe isso lá, Giovana? Eu acho que sim, sabe? Porque assim, como eu tô acabando de entrar agora, e assim, já tem algumas empresas que já estão assim consolidadas no mercado, eu tô acompanhando. Teve uma que entrou em fevereiro, eu entrei em março. Então, assim, eles não têm o produto pronto ainda. Eles estão assim. Eles estão comercializando outro produto para que esse produto possa pagar
o produto inovador que foi o que eles conseguiram incubar, sabe? Então, assim, né, com eles eu estou conseguindo ver isso mesmo, sabe? Esse negócio da incerteza, da fé, da animação, porque eu acho que o mais importante é o empreendedor tá animado com aquilo, né? Tipo, não, eu vou fazer isso acontecer, vai ser assim e tal. E se não acontecer também, poxa, eu É, tentei. Sem paixão não existe empreendedorismo, porque para você lidar com essa angústia, a paixão é absolutamente fundamental. Senão você desiste, né? Uhum. Porque é algo tão desconfortável, naturalmente desconfortável, que você vai procurar se aconchegar em algum lugar previsível, linear, e etc. Né? Então, o empreendedor ele é um cara, precisa ser um cara apaixonado e um cara de fé. E o empreendedor experiente, ele percebe que as ferramentas são importantes, sem dúvida, mas não são elas que resolvem o problema, elas são uma perninha importante do processo. Essa capacidade de se jogar, de aprender, de entender o erro como algo bom, né, de estar em rede, é isso que de fato gera negócios coerentes, né? Mesmo que você não saiba qual vai ser, mas é a caminhada que vai configurar isso. Né? Se você não caminhar e não tiver isso, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, muitos fazem isso sem instrumento nenhum e funciona. Os instrumentos eles facilitam, eles ajudam, eles cortam caminho, mas o essencial mesmo são essas coisas. Né? É isso que forma um empreendedor, um inovador de fato. E aí, aproveitando a tua, deixa, estão vendo minha tela? Sim. Tá. Eu quero, isso aqui é uma matriz da Recreativo, tá? Eu não vou entrar na matriz em si, depois a gente pode até fazer um workshop disso. Mas eu quero mostrar que é o seguinte, toda empresa a gente precisa olhar pensando no ciclo de vida dela como um todo, né? Então, uma empresa saudável, você vai ter produtos que estão nascendo, né? Você vai ter produtos maduros, você vai ter produtos em declínio, e aqui eu chamo de produtos patrocinadores. Não vem ao caso de explicar, mas são produtos que não necessariamente têm a ver com o teu propósito, mas que às vezes são boas oportunidades para subsidiar o resto, né? Talvez seja um caso dessa empresa que você está falando. A Recreativa tem uma distribuidora, que ela serve exclusivamente, ela não é uma companhia divertida e estimulante, distribuidora, né? Mas ela faz parte da geração de caixa. É uma oportunidade que ajuda a subsidiar a nossa missão. Então, quando a gente está em uma organização que já existe, já tem vida, a gente precisa ter produtos, unidades de negócio simultaneamente em cada uma dessas áreas, desses quadrantes, porque é isso que garante que a empresa siga o ciclo de vida e que ela não morra com um produto que de repente saiu de moda e que ela fique apegada e seja vítima dela mesma, né? Então, na Recreativa, a gente tem, por exemplo, a linha branca, a linha de banca, que continua aqui e cresce, mas está em declínio. Cresce no sentido de que a gente lançava 4 títulos mensais, hoje lança 8. Mas por quê? Precisa de gerar lucro, porque os produtos em declínio, eles precisam subsidiar os produtos que estão aqui ainda, ó, que são incógnitas. Por exemplo, o clube, o aplicativo, um modelo de franquias que a gente está testando, né? Porque esses produtos aqui, o objetivo, eles não dão dinheiro, e o objetivo deles não é dar dinheiro, é aprender, para que eles possam subir nessa matriz aqui e se tornarem, depois que eles encontraram o PMF, né, o Product Market Fit, o encontro com a expectativa do mercado, de fato, e virarem uma unidade de negócio lucrativa, que eles possam subir para cá. E aí, dado momento, algum produto daqui vai entrar em declínio, porque o ciclo de vida dele é esse. E aí eu preciso ter algum daqui para subir para cá, entende? É um jogo de equilíbrio muito importante. Então, por exemplo, produtos maduros, eles requerem instrumentos de planejamento, de gestão mais eficientes, porque você já tem uma previsibilidade e ali você já é um negócio.
né? Então tem que dar lucro, tem que entregar valor, tem uma série de coisas. Mas por outro lado, é uma gestão mais linear aqui. Mas por outro lado, eu não posso abrir mão da gestão caótica porque das minhas unidades de negócio chegou aqui, porque esses incógnitas aqui precisam desse caos para terem a oportunidade de se tornarem os produtos maduros de amanhã. E se eu não tenho esses incógnitas, eu não vou ter produtos maduros. Vai chegar num momento que todos vão estar em declínio. E aí a minha organização tende a morrer, né? Parece uma coisa óbvia, mas é o erro mais comum que leva à morte das organizações mais tradicionais. Que quanto mais tradicional a organização vai ficando, mais ela tende a se linearizar, né? A querer limitar, delimitar, mais rígida ela vai ficando, mais difícil vai ficando nutrir isso aqui, né? E aí o que acontece é que ela vai envelhecendo, né? Como uma família que só tem vovôs e não tem bebês, né? O que vai acontecer? A família vai morrer em algum momento, se ninguém se preocupou em ter bebês ali, né? Então, esse olhar da organização como um ser vivo, esse olhar integrado de que tudo isso é importante, não é uma coisa ou outra, não é a gestão linear e planejamento ou o caos, é o caos e o planejamento, é a gestão linear e a gestão caótica acontecendo simultaneamente. Esse entendimento, ele é absolutamente fundamental. Agora, você pode ter equipes diferentes, momentos diferentes, com perfis diferentes, você deve ter para cada unidade em cada momento. Só que a gente não pode perder de vista também que todos eles formam um único corpo. Então, eles são órgãos que trabalham em prol de um único corpo. Então, você precisa ter essa visão do micro, mas você não pode perder a visão da coerência, do macro. Por isso que aquele triângulo que eu falei lá no começo é tão importante. Você tem uma proposta de marca clara, você tem uma cultura organizacional bem definida, você tem diretrizes estratégicas que deem clareza sobre o papel de cada coisa, de cada um nessa organização, para todo mundo saber que está num lugar e que é esperado tal coisa, mas que esse lugar ele não é o único, que existem outros lugares diferentes ali dentro, trabalhando em prol do mesmo projeto, com necessidades diferentes, com vontades diferentes, com perfis diferentes, e que tudo isso precisa dialogar entre si o tempo inteiro, né? Porque é um corpo único. Não sei se eu dei uma viajada, mas eu senti necessidade de a partir do que você falou, trazer isso. Eu achei que ia ser rico. Nossa, completamente, assim, porque eu tô vendo a minha vista é das empresas que já estão começando, né? Mas você, tipo assim, você já foi, complementou e falou todo o caminho, né? Que ainda vão passar. É porque, olha, eu não quero ser pedante, Giovana, mas tem uma coisa que é o seguinte: é tudo igual, só muda o endereço. Os tipos de problema que acontecem, os tipos de resistência, é tudo igual. Só muda o endereço e o tempero, né? Cada um tem o seu tempero, a forma como acontece, as figuras são as mesmas, mas vai ter sempre a figura do resistente, a figura do que apoia. Então, chega num momento que a experiência ela traz esse olhar, você começa a ver, né? Encontrar padrões, e aí isso te ajuda a ter segurança na insegurança. Então, por exemplo, eu sei que é caótico, então não me preocupo em ter uma ideia que seja 100% coerente, eu preocupo em dar vida para ela e aprendendo, porque eu sei que em algum momento essa ideia vai encontrar o seu caminho por essa interação, né? Fé, né? A gente vai aprendendo a ter fé nesse caminho. E muitas vezes é difícil transmitir isso para as pessoas. Então, quando alguém entra na Recreativa, por exemplo, a gente tem um papo tipo esse aqui, né? Para explicar esses padrões e essas coisas para as pessoas entenderem. Normalmente dá um nó na cabeça delas, assim, elas não entendem muito. Depois de uns 6 meses é que elas vão sintonizar como que funciona de fato e etc. Porque a gente não está acostumado a ter fé. E eu vi que empreendedorismo e inovação tem a ver
com fé. Pelo contrário, né? Cospem na gente um tanto de instrumentos e coisas do tipo, e eu sou um dos que cuspo também, né? Assim, não estou criticando ninguém, como se aquilo lá fosse resolver o problema. E não vai, porque é uma perna importante, mas a fé, o caminhar e a interação são mais importantes. É isso que vai fazer a construção ocorrer, a inovação se tornar real. E essa fusão do que eu quero com o que o mundo precisa, de fato se tornar uma realidade. Jamais vai ser de uma ideia que isso vai acontecer. A gente não tem essa capacidade. A ideia é só uma miragenzinha para botar a gente em movimento. Eu estava batendo um papo com a minha chefe sobre, né, inovação, e ela falou isso para mim, sabe? Que assim, só é inovação quando você tem uma coisa ali, senão é só um projeto inovador, uma ideia inovadora. Ideia não vale nada. A gente tem essa ideia, não conto para ninguém, minha ideia não vale nada, tua ideia. Ela só vai ter valor depois que ela virar algo no mundo, e para isso precisa interagir. Então, ao contrário, conta para o máximo de pessoas, expõe o máximo, se expõe o máximo que você puder. Não é a ideia que vai fazer que faz um negócio vencer, é a execução, é o que você faz com aquilo. Obrigado, Rubens, você deixou de apresentar, mas a tela ainda está aparecendo para a gente como preta. Pronto. Voltei. Esqueci. Mais questões, pessoal? Maravilha, então. Então. Vale a pena. Ai, perdão. Pode falar, Carol. Eu acho que vale a pena como ele tinha falado, que outro dia ele pode falar ali dos processos, das outras questões, eu acho que vai valer muito a pena. Agendar um workshop, né, com aquela matriz lá. Sim, já ficou no radar. Isso mesmo, Cici. Estamos aguardando ansiosamente. Estou à disposição. Quem quiser meu contato também pode passar, viu, Cici? Eu gosto bastante de interagir, assim, é uma paixão, né? Uma coisa que brilha meu olho. Então, eu tenho a sorte de fazer isso profissionalmente, mas na verdade é uma paixão. Então, eu gosto muito de estar aqui, estou à disposição de vocês, porque vocês precisarem. Espero ter agregado alguma coisa, principalmente ter trazido mais perguntas, né? Porque eu gosto de provocar. Essa é minha missão, ser um provocador. Excelente. Pessoal, só lembrando, o Matheus deixou no chat o link da confirmação de presença. Então, não se esqueçam de preencher, que essa confirmação de presença vai garantir para vocês tanto o certificado de participação, como vai servir para as nossas estatísticas, e eu também vou poder enviar a gravação para vocês poderem rever sempre que for necessário, né? Então, é importante que vocês não deixem de preencher. E quero agradecer a participação, a disponibilidade, o tempo de cada um de vocês. Rubens, muito obrigada mais uma vez. Sempre que eu peço, você está disposto a contribuir. Com relação ao workshop, sim, vou colocar na agenda e em breve eu retomo o contato para a gente marcar de fato uma data. Maravilha, me sigam aí, @rubens.massa. Eu sou meio preguiçoso, mas às vezes surge uma forma da gente ficar em contato. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso. E também vou fazer assim como o Rubens, né? As pessoas de fora, sigam as redes sociais da Incetec, @incetec.ifsudminas, porque sempre que tem uma oportunidade como essa, de evento aberto, a gente coloca lá. Os nossos bolsistas estão preparando muito conteúdo de qualidade também, estão postando lá. Então, é importante que vocês interajam também, né, para saber o que está acontecendo, para conhecer as novidades. Muitas dessas ferramentas a gente acaba cuspindo lá também, porque a gente entende, né, que elas têm o seu grau de importância. E aí são essas questões que a gente não pode deixar, né, porque empreender no Brasil é muito difícil, e o que a gente puder encaminhar de ferramenta, disponibilizar, o que for ajudar o empreendedor, é sempre importante. Muito bem. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, Cici. Boa noite, pessoal.
Até mais. Ah, e Obrigado, um pessoal. recadinho, né? Dia 6 de julho temos um novo evento, vai ser sobre propriedade intelectual, então já estão todos convidados a participar também, tá? Dentro de alguns dias já vai ser postado nas nossas redes sociais. Até mais, Obrigadão. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Valeu, gente. Valeu.